Seja muito bem-vindo a esse canal. Aqui quem fala é o Bruno Hunter e hoje eu vou te trazer conceitos absurdos para que você possa identificar no mercado, principalmente sobre liquidez. Se você identifica movimentos de liquidez onde o mercado ele tende a atacar, basicamente você aprenderá a ficar de fora desses movimentos e aprenderá a ir com o IPDA, a ir com o algoritmo do mercado a favor da captura desses níveis de liquidez. Então, se você está com dificuldade de identificar toda a liquidez do mercado, de identificar os possíveis nomes e as nomenclaturas que o ICT denomina para certas movimentações, fica comigo aqui nesse canal que eu tenho certeza absoluta que esse conteúdo vai te ajudar demais. No vídeo anterior, eu abordei a respeito de PDAways. Abordei sobre alguns PDAways que são interessantes. O ICT ele tem um arsenal de guerra para trabalhar no mercado. Só que você não precisa de todos. Você só precisa de alguns e se especializar em alguns deles. Porque automaticamente quando você se especializa em um deles, aquilo ali pode ser o seu carro-chefe. Então, você pode entrar no mercado e muitas das vezes enxergar um padrão que vai te ajudar demais a ser lucrativo. Hoje nós vamos tratar sobre liquidez. Nós vamos tratar a respeito de buy side liquidity, sell side liquidity. Vamos identificar topos relativamente iguais, liquidity sweep, liquidity runs. Vamos trabalhar também com o stop run. Nós vamos trabalhar com o liquidity pool. Vamos entender o que é low resistance e liquidity run. Vamos entender também a respeito de high resistance, por exemplo. Vamos entender também, vamos abordar alguns conceitos de PDH e PDL brevemente, porque esse assunto de daily bias é bem mais criterioso, mas só que se você entender, esse assunto vai te ajudar demais. E tudo isso aqui vai te fazer um trader lucrativo. Então fica aqui comigo no canal, vamos abordar alguns conceitos. Temos aqui principalmente aqui abordando para esse nível inicial, como passei em vídeos anteriores, a respeito de buy side liquidity, sell side liquidity. O que é isso? Observe que você tem aqui, estou no gráfico de 1 hora, observe que você tem aqui um range de negociação. Você tem aqui primeiramente um range de negociação de topo. Essa região aqui de topo você vai denominar ela como buy side liquidity. Por que eu vou denominar ela como buy side liquidity, Bruno? Porque se eu tenho um range de negociação e o mercado está trabalhando dentro dela, isso significa que eu tenho muita liquidez aqui nessa parte superior. Liquidez de pessoas que estão basicamente vendidas. Então eu tenho muito stop de compra aqui nessa movimentação aqui acima. Tenho muito stop de compra. Quem está vendido no mercado automaticamente tem uma ordem de compra limite aqui acima. É uma ordem que está colocada, ela está pendente aqui acima desses níveis de buy side liquidity. Quando a pessoa entra vendida. Quando a pessoa está comprada, nós temos aqui identificando o nosso nível de sell side liquidity nessa movimentação. Basicamente nós também temos muita liquidez nesses níveis inferiores. A esses níveis inferiores aqui. Então aqui é o nosso nível de sell side liquidity. Aquilo que eu já ensinei vocês a identificarem no mercado. Com isso aqui vocês já vão estar sabendo onde o mercado pode ir atacar, onde o mercado tende a atacar. Dentro desse nível aqui, desse range de negociação, você vai entender que o mercado ele tem aqui umas movimentações interessantes também que ele faz. Nós temos aqui a liquidez nessa parte superior, liquidez nessa parte inferior e liquidez interna ao range. Liquidez interna a esse range. Então, sabendo disso, como vocês já identificaram o que é buy side liquidity, sell side liquidity, é o que eu já venho abordando aqui no canal há vídeos anteriores também, vamos identificar, por exemplo, equal highs, dentro mesmo dessa movimentação aqui. Acredito que esse vídeo vai ser bem breve, então fica até o final que isso aqui vai te ajudar demais. Dentro desse range de negociação, outra coisa que é muito importante da gente poder falar, que eu não ia falar, mas eu vou ter que falar isso aqui. Isso aqui é chamado de Draw on Liquidity. É a nomenclatura, tá? Draw on Liquidity. Tratando a respeito do Draw on Liquidity, o que significa? Significa liquidity. Tá certo. Bem, agora tá certo. O que é Draw on Liquidity? Draw on Liquidity basicamente é você identificar os pontos de liquidez interna ao range, por exemplo, identificar que você está dentro de um range e o mercado tende a capturar alguns pontos desse range e dar continuidade às suas movimentações. Nada mais é do que liquidez, rapaziada. Tudo se resume a liquidez. Se você identificar a liquidez aqui, vai ficar muito mais fácil de você entender. Muitas das vezes, as nomenclaturas você pode até se perder. Só que, se você conseguir identificar, por exemplo,
topos iguais, fundos iguais, se você identificar uma piscina de liquidez, você vai entender que nada mais é do que liquidez, independente da nomenclatura. Não foque muito na nomenclatura. Eu vou te passar isso aqui para que você possa até entender melhor. Mas não foque muito na nomenclatura, tenha tudo como liquidez. Treine o seu olho para identificar a liquidez, mesmo que seja até complicado um pouco a nomenclatura, mas eu vou te passar tudo aqui. Temos aqui buy side liquidity, sell side liquidity, temos aqui stops de quem está vendido, stops de compra e stops de venda. Então, nós temos aqui a formação de um draw on liquidity. É um range de negociação que dentro desse range nós temos níveis também de liquidez. Por exemplo, aqui nós temos a nossa swing high e também temos esse nível de swing high. Basicamente, ele está igual a este nível aqui. Então, isso aqui é denominado de equal highs, que são topos relativamente iguais. Temos aqui topos relativamente iguais, então tem muita liquidez aqui. Além disso, ele está basicamente igual a este topo aqui também. Então, vou até deixar isso aqui, de certa forma, bem caracterizado para você identificar, porque fica até mais fácil. Esse equal highs dentro desse range de negociação. Além disso, nós temos também movimentações como, por exemplo, não é equal lows aqui, mas basicamente é uma linha de tendência onde tem fundos aqui, fundos mais baixos. Só que se você identificar de uma certa forma, você vai ver que aqui tem basicamente a formação de um canal. Observe bem, desta swing high até este movimento aqui, se eu puxar o canalzinho, você vai identificar aqui, ó, a liquidez. Então tem liquidez aqui. Então tem liquidez aqui nesses topos, tem liquidez aqui dentro do canal, o mercado trabalhando a esses níveis aqui inferiores. Então, abaixo dessas movimentações aqui, ó, abaixo dessas movimentações aqui, mas tem muita liquidez. E é basicamente o que o mercado vem fazer. Ele movimenta aqui dentro do range, movimenta dentro do range, acumula muita liquidez aqui nesses fundos, e quando ele vai acima, ele vem capturar liquidez de topo, desses topos aqui. E é o que ele faz. Ele captura e depois vem aqui, faz novamente uma captura igualando aqui os topos e depois vem abaixo. Aqui dá até para entrar em um conceito de liquidity sweep, um sweep de liquidez. Veja bem esta movimentação aqui que esse mercado fez nessa baixa. Nós temos aqui um canal de baixa. E quando nós temos esse canal de baixa, você vê o preço fazendo uma corrida pela liquidez, corrida de stop runs. Só que aqui nós temos também acontecendo liquidity sweep, um sweep de liquidez a esses níveis superiores, dentro do próprio range de negociação. E eu estou numa hora, tá? Temos aqui essa captura desses níveis de liquidez acima e o mercado deixando uma grande retração. Aqui nada mais é do que um sweep de liquidez. Então quem estava, por exemplo, aqui vendido nessa movimentação aqui, ó, quem estava vendido a partir, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui bem interessante, a partir, por exemplo, desse toque aqui no canal, colocou o stop bem próximo aqui, por exemplo, ele foi estopado. Olha lá como ele foi estopado. O mercado até pagou, por exemplo, até as mínimas aqui desse canal que foi formado, só que aqui a gente não tinha nem o segundo fundo ainda do canal, o segundo toque do canal. Mas enfim, quem estava vendido aqui foi estopado nesse sweep aqui que deu. Além disso, para confirmar que de fato essa pessoa ou esses traders foram estopados, mesmo que ele tivesse com o stop até um pouco mais protegido, veja que o mercado vem aqui e captura todos esses níveis. Então teve primeiramente um sweep de liquidez aqui nesse nível acima e depois uma corrida por liquidez. Isso aqui é tido como stop runs, uma caçada do IPDA por liquidez. Então você já consegue identificar esses níveis aqui. Basicamente aqui para a gente poder resumir, quando o mercado ele ataca esses níveis aqui superiores com um candle e deixa uma grande retração, basicamente foi um sweep que aconteceu. Quando o mercado ele vem a níveis acima, fazendo meio que uma corrida por liquidez, isso aqui é tido como stop runs, tá? Então você já começa a identificar. Para vendas é o mesmo modelo, tá? Não muda nada, é o mesmo modelo. Então, da forma que eu acrescentei aqui no caso para stops de compra, você vai também acrescentar para stops de venda. Isso aqui são conceitos interessantes que vai te ajudar demais a entender o que é toda essa movimentação. Liquid Grab, não tinha abordado sobre isso, mas eu vou abordar também o que é Liquid Grab. Basicamente, Liquid Grab é uma movimentação como essa daqui, ó. Observe que o mercado vem com muita força a esses níveis aqui acima, captura aqui um nível de liquidez e vem aqui ó, nessa movimentação fraca, meio que nessa demanda inválida e tudo. Isso aqui é tido como Liquid Grab. Por que ele faz isso? Porque ele vem com um certo desinteresse a essa região. Observe que quando ele chega a esse nível aqui de bloco, por exemplo, o bloco de ordens, ele interage no bloco
e dispara muito, mas muito forte. Então, além do Liquid Grab, que é um ponto interessante da gente abordar, você vai conseguir enxergar também toda essa liquidez aqui. Ó. Essa liquidez aqui nada mais é do que tido como low resistance. Low resistance e liquidity runs. Isso aqui, ó. Tudo isso aqui são níveis de liquidez que você vai ver o mercado capturando com muita força. Então você tem ali uma movimentação fraca, que é tida como liquid grab. Depois dessa movimentação, uma interação ao nível de bloco, você vê uma caçada por liquidez a esses níveis acima. Então tem toda uma captura aqui, o mercado respeita essa região, forma-se um canal, cria-se liquidez dentro do range, dentro do nível de drawn liquidity que a gente está marcando aqui, e a gente vê o preço interagindo dentro do canal. Nada mais é do que liquidez. Então nós temos esse low resistance aqui, também denominado como liquid grab, tá? Para você entender. Eu te falei que essa aula ia ser até de certa forma massiva sobre nomenclatura, mas você vai entender. O mesmo modelo para as vendas aqui no caso, que é a movimentação de baixa, você vai identificar também para as altas, tá? Digamos que, por exemplo, esta movimentação aqui. Vamos pegar um modelo aqui bem breve para a gente poder ganhar tempo também. Eu ensinei você a identificar esta movimentação de low resistance liquidity runs, no caso, com o mercado em queda. Com o mercado agora em alta, você vai ver aqui, ó, uma movimentação acontecendo desta maneira aqui. Você vai identificar tudo isso aqui, ó. Observem que o mercado vem e captura muito forte essas movimentações, vai a níveis acima, entrega altas absurdas. É uma movimentação até, de certa forma, inicialmente fraca. Aí depois dessa movimentação que ele faz, ele entrega movimentações de alta, mas muito significativa. Captura da liquidez, captura aqui da liquidez, quebra de estrutura, volta aqui em patamar barato e te entrega altas absurdas. Então, low resistance, liquidity run, liquid grab, movimentações aqui de liquidez, sweep de liquidez você já consegue identificar nesse modelo aqui. Tudo isso aqui é um draw on liquidity. Bruno, eu queria operar com isso. Tem como? Tem como. O que você vai identificar? Você vai identificar que você pode ir a favor do ataque ao nível de liquidez. Se você está vendo que o mercado ele tem muita liquidez de topo, o que você vai fazer? Você vai aguardar o sweep de liquidez a esses níveis aqui abaixo. É o que acontece aqui. Ó. Observe que o mercado dentro desse range, deixa eu apagar toda essa bagunça antes, que está uma bagunça até bonita, né, de certa forma. Mas enfim, nós temos aqui o mercado fazendo toda essa movimentação aqui. Veja que nós temos aqui inicialmente alguns níveis de liquidez. O mercado vinha trabalhando dentro do range do canal, concorda comigo? Dentro do canal. Depois disso, nós temos uma captura a esses níveis aqui acima, níveis de call highs, dentro de um range. Vou marcar também a nomenclatura para ficar fácil aqui para vocês. E call highs, topos relativamente iguais. O mercado faz aqui a mudança nessa estrutura, ou melhor dizendo, ele faz uma captura de liquidez a essa estrutura. Quebra-se aqui um nível de swing low. Aqui acontece o primeiro MSS, o Market Structure Shift. Então o mercado vem a níveis abaixo. Só que aqui eu estou no mercado de 1 hora, basicamente ele fechou numa sexta-feira, né? Então, o que você vai observar? Você vai observar o sweep de liquidez a esses níveis inferiores. Se o mercado foi a nível acima e ele não tinha voltado ainda, ele só manipulou aqui. Ele manipula essa região aqui. Manipulou. E não voltou ainda. Não voltou. Ele até toca aqui em um mitigation block, ó, por exemplo. Ele toca aqui em um nível de bloco, mitigation, para venda e cai. Então veio a esses níveis inferiores. Só que, poxa, vai muito do operador, é sexta-feira e tudo. Enfim. Quando o mercado ele volta, você tem possibilidade de estar, de fato, operando aí vendido a favor da captura dos níveis de liquidez. Observem bem. Ele, não só que ele fez esse sweep de liquidez a esse nível inferior, capturando toda essa liquidez aqui abaixo deste fundo, que era a liquidez que estava pendente, inclusive, né, porque nós temos aqui um equal highs, automaticamente nós temos aqui fundos aqui desse canal onde precisava ser capturado. Ele só veio, capturou, tocou aqui esses níveis acima, na sessão de Londres, inclusive, que é por volta ali das 2 da manhã até as 11 da manhã, e entrega a patamar barato. A partir desse momento, o que nós temos aqui? Olha só isso aqui, Hunt, isso aqui vai te dar uma visão muito foda. Quando nós temos aqui o mercado vindo veementemente a esses níveis inferiores, nós temos uma mudança no patamar de entrega acontecendo. Quebra de swing high, a primeira quebra de swing high nesse movimento,
patamar caro, mercado indo a níveis acima. Observe que nós temos aqui um nível de break. Esse nível de break ele basicamente foi muito respeitado. Quando o mercado for te dar um setup comprador ou vendedor, ele basicamente vai plotar muita coisa nessa região de alta probabilidade. Ele vai deixar um break block, ele vai deixar uma divergência SMT, ele vai romper swing high. Então vai ter muitos gatilhos ali para você identificar. Nesse caso, nós temos aqui um breaker que fez a captura desses níveis inferiores aqui de liquidez. Nós temos aqui o mercado fazendo aqui o seu movimento de reversão, rompendo aqui a primeira swing high. Você já poderia, por exemplo, traçar a sua OTE naquele modelo padrão que a gente se situa e trabalha, teria o teu primeiro ponto de entrada. Mas não quero identificar só pela OTE, o que eu vou fazer? Tenho aqui um breaker block para se trabalhar. Tenho um primeiro break. Ah, mas eu não estou confiante para pegar a entrada aqui. O que você vai fazer? Você tem um break, o preço interagindo com ele nesse nível de break, com esse nível de bloco de ordens, você poderia comprar novamente aqui, porque o mercado ele basicamente veio aqui acima, quebrou essa liquidez aqui, capturou toda essa liquidez, voltou, interagiu no bloco e, oh my god, 7 horas da manhã. 7 horas da manhã, teu stop ficaria aqui, atrás do nível de bloco. E tu, meu amigo, estaria comprado aí, pelo menos, até esses níveis aqui acima, ou acreditando mesmo, inclusive, no rompimento desses topos iguais aqui que a gente marcou anteriormente. E é o que ele faz, ó. Se eu for me basear deste topo para esse topo, olha como o mercado veementemente vai a esses níveis. Fielmente vai a esses níveis. Exatamente na abertura da sessão de Nova York, às 8 horas da manhã. Meu Deus do céu. Depois disso, nós temos o mercado voltando a esses níveis inferiores aqui. Você vai fazer o quê? Você vai fazer o surf a esses níveis superiores. Observe a liquidez. Eu estou te ensinando aqui a marcar a liquidez. Vamos lá. Atacamos aqui o primeiro nível de liquidez. Vou deixar aqui. Aqui o trade seria um trade de 8 para 1, por exemplo. Vamos para um próximo nível de liquidez. O que a gente tem aqui? A gente tem um grande nível de fair value gap aqui. Ó. Temos aqui um fair value gap interessante. Quando nós temos esse nível de fair value gap, o mercado basicamente ele vem a esse nível de fair value gap, trabalha abaixo desse nível de fair value gap, só que ele monta-se uma liquidez aqui. Não temos nenhuma swing low aqui que foi quebrada anteriormente. A única swing low que nós temos nesse movimento é essa. Não temos nenhuma outra aqui. A única é essa. E além dela, nós temos uma outra swing high que foi formada aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é um range de negociação. Quando o mercado ele basicamente vem abaixo, ele interage, com certeza que deve ter nos 15 minutos, por exemplo, algum outro PGWA ou alguma outra movimentação que fez com que o mercado viesse abaixo, manipulando aqui as mínimas desse range de negociação. E na inversão do fluxo, isso aqui vai ficar muito foda. Na inversão do fluxo, nós temos um breaker. Quando o mercado ele deixa esse nível de break, ele captura esse nível de liquidez aqui. Capturou o nível de liquidez. O que ele vai fazer agora para inverter todo esse fluxo? Ele vem acima, rompe o nível de break block, deixa aqui também o nível de fair value gap. Só que ele não interage inicialmente. A gente aguardaria, é lógico, a movimentação chegar a patamar barato, né? Que seria aqui mais ou menos essa região, que seria uma região de alta probabilidade. Então nós temos aqui o bloco de ordens, que foi deixado após essa movimentação com desbalance. E além dela, nós temos aqui um nível de break. Não conseguimos pegar a entrada numa hora, você pode filtrar lá para o 15 minutos e identificar os seus pontos de entrada. Vamos ver lá no 15 minutos, se dá para a gente identificar alguma coisa aqui. Desci para o 15 minutos, tem um nível de break block. Desci para o 15 minutos, tem um nível de break, já identifiquei a acumulação, a manipulação do movimento, para o off tree aqui acontecendo. E agora eu vou filtrar mais ainda a possibilidade de eu entrar com compras. O que eu vou fazer? Vi que o mercado foi a um nível acima, rompeu aqui o break, não voltou a interagir aqui nessa região inferior, onde a gente possivelmente ali estaria aguardando o mercado voltar. O mercado só foi. O mercado só foi embora. A partir ali das 9 horas da manhã, ele voltou a interagir. O que a gente poderia ter feito aqui nesse caso? Como o mercado ele foi a níveis acima e voltou a patamar que não foi um patamar caro, mas ele interagiu no bloco, no break block, ele interagiu inclusive aqui no fair value gap, né? Interagiu aqui no fair value gap e interagiu no breaker.
que a gente poderia trabalhar aqui nesse caso? A gente poderia trabalhar com a possibilidade de comprar. Só que aqui tem gatilhos interessantes de você analisar, não é só isso aqui. Isso aqui que eu estou te passando é uma visão um pouco mais aberta, mas você vai identificar padrões que o mercado te entrega. Esses padrões que o mercado está te entregando são padrões muito bons, inclusive nas aulas anteriores eu abordei sobre isso também. Então nós temos aqui uma movimentação, quebra de estrutura, o mercado vai acima do nível de breaker, interage no nível de Fair Value Gap, vai acima novamente. Quando ele rompe aqui, por exemplo, os 50% desse Fair Value Gap dentro do breaker, a gente já pode procurar, por exemplo, um refinamento da entrada nessas questões aqui. Eu falei para vocês que o mercado é fractal. Se a gente não filtrasse a nossa entrada lá nos 5 minutos, como a gente está fazendo agora, a gente poderia ter pego entrada pelo 15 minutos. A nossa entrada ela seria uma entrada até de certa forma atrasada. Lá no 15 minutos eu tenho um Fair Value Gap nessa região. Quando eu tenho um mercado rompendo aqui o nível de Fair Value Gap e não dando continuidade a ele, que é justamente com esta vela aqui, com esta vela aqui, nós temos o mercado voltando a trabalhar acima dos 50% desse nível de Fair Value Gap. Basicamente, eu tenho um novo Fair Value Gap aqui no 5, mas digamos que eu não esteja analisando o 5, estou analisando só o 15. Se aqui eu tenho um Fair Value Gap do 15, eu tenho um mercado interagindo a esses níveis aqui, o que eu posso fazer? Eu vi que o mercado não conseguiu dar continuidade na movimentação a esse fluxo de vendas. E ele provavelmente vai dar continuidade ao fluxo de compras. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha entrada exatamente para dar continuidade a esse movimento. Sem pensar duas vezes. Se eu estivesse analisando somente o 15. Mas o mercado é fractal. Observem bem isso aqui. Isso aqui eu vou subir o nível agora para você. Temos aqui um nível de breaker. Um bloco de ordens, melhor dizendo. Temos um bloco de ordens que faz aquele mesmíssimo padrão que eu venho marcando aqui para você aos níveis, há uns minutos atrás. O mercado deixa o bloco, vem abaixo capturar a liquidez a partir desse nível de bloco. Quando o mercado vem acima novamente, invertendo todo esse fluxo, ele quebra o bloco, ele não respeita. E quando ele interage novamente no nível de breaker, você já tem a possibilidade de entrar como comprador. A partir do momento que o mercado interage no nível de breaker, visando que você pode reduzir o teu stop. Aqui nos 5 minutos, pode ser que um stop como esse fique até de certa forma caro para você. Mas é claro, vai muito das suas análises. Então, se o mercado está te dando uma possibilidade como essa de dar continuidade no movimento, muitas das vezes você não vai conseguir pegar por conta do feeling de mercado. Mas se você identificar padrões como esse, vai te tornar um trader muito lucrativo. Então você tem aqui, ó, contando com o horário, 8h35, Killzone de Nova York. Oh my god, lembra do Equal Highs aqui? Lembra do Buy Side Liquidity? Aquele famoso Buy Side Liquidity BSL que nós temos aqui, o Equal Highs? Oh my god, olha isso. Será que valeu a pena você ter feito esse tipo de análise? Será que se você arriscando aqui, por exemplo, arriscando aqui $100 para te voltar 400 não seria interessante? Será se você arriscando em uma conta aqui de, sei lá, arriscando aqui $200 para te voltar 800 não seria muito interessante? Sem contar que nós estamos conversando em dólar, não é nem em real. Agora você pega e faz a conversão para ver quanto que isso dá. Isso aqui que eu tô te passando, meu amigo, se você focar, você consegue aprovar qualquer fucking mesa proprietária. Qualquer mesa proprietária, mas sem dó, sem medo nenhum. Só que você tem que estudar. Se você não estudar, infelizmente, você vai ficar pelo caminho. Aqui no horário do Brasil já são quase meia-noite. Então, pelo horário de Nova York, agora que vai dar 11 horas da noite. Então, eu espero que você tenha absorvido esse conhecimento que eu te passei aqui, dessas nomenclaturas, inclusive te passei até setups aqui de compra, né, inclusive setups de venda. E se todo esse conteúdo que eu te passei aqui fez sentido para você, entendendo o que é Drawn Liquidity, entendendo o que é liquidez aqui de compra e liquidez de venda, observe que o mercado vai capturar lá. Cara, isso aqui é muito foda, velho. Isso aqui é muito louco. Isso aqui é muito louco. E aqui a gente tem a liquidez pendente ainda a ser capturada, que eu acredito que, inclusive, essa semana o mercado tende a dar essa continuidade aqui de distribuição, contando com, é claro, a correlação com o DXY. Você vai observar não só um par de moeda dessa maneira aqui. Você que é iniciante, você possivelmente não está entendendo o que eu estou te dizendo aqui, mas convenhamos que aulas anteriores e aulas que virão, você vai conseguir identificar a correlação. O que é um SMT, o que é um SSMT, você vai identificar o que é uma quarterly, você vai saber como fazer as marcações dentro de um quarterly, você vai identificar outros pontos interessantes aqui
E, meu amigo, o conteúdo que vai vir vai ser insano. Se esse aqui já tá muito bom, o conteúdo que vai vir vai ser melhor ainda, vai ser em peso. Então aproveita para absorver todo o conteúdo. Fica com Deus, excelente semana e excelentes trades para você. E vamos para cima, Hunter.